Graça e paz, gente. Aqui é o pastor Jefferson Santos. Eu estou aqui na cidade de Caruaru. Estou de volta aqui para mais uma live. E agora, retomando essas lives de forma mais constante, compartilhando aí assuntos os quais nós vamos ministrar em série para edificação espiritual de cada um de vocês. Eu me refiro a todos aqueles que me acompanham diariamente e constantemente, por textos e por vídeos. Nós vamos estar gravando aí uma série de estudos da palavra. Há um estudo que eu fiz há um tempo atrás sobre o livro de Ruth, os 4 capítulos do livro de Ruth, e houve uma repercussão muito grande, pois muita gente que desejava extrair mensagens no livro de Ruth, entender o porquê que aquele livro fazia parte das Escrituras, tem compartilhado comigo em vários lugares que eu tenho chegado. A gente não tem noção, muitas vezes, do alcance de uma palavra que a gente ministra aqui por uma live. E eu quero agradecer a todos pelo carinho, principalmente aqueles que têm me perguntado, porque a gente esses dias ficou sem fazer a live. Mas eu quero agradecer de coração a todos vocês, em especial os que têm orado por mim, para que o Senhor nos ajude, e orado pela minha família. Sejam todos bem-vindos nessa manhã. Se você puder assistir esse vídeo até o final, que o Senhor possa acrescentar a sua vida espiritual. Se você não puder e tiver que sair, fica aqui o meu abraço e beijo carinhoso a você que atentou para esse vídeo e para esse convite. Mas eu quero ler em 1 Samuel, capítulo de número 9, o versículo 23, diz assim: Então disse Samuel ao cozinheiro: Traze a porção que te dei. De que te disse? Põe-na à parte contigo. Traze a porção que te dei, da qual ou de que te diz, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: Eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti e para esta ocasião. Ao dizer eu, convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. A gente sabe muito bem que esse texto nos apresenta o encontro de Saul com Samuel. Saul, que havia saído desesperado em busca das jumentas do seu pai, não a achando, foi junto com o seu moço à casa de Samuel. E Samuel o recepcionou, o acolheu e disse para ele não se preocupar mais com as jumentas, porque Deus já tinha feito as jumentas serem achadas. E Samuel naquele dia convidou Saul para se assentar numa mesa com ele, e se estabeleceu naquele momento um diálogo entre Samuel, Saul e 30 homens que estavam assentados na mesa. E esse diálogo girava em torno de uma consagração que Saul receberia. Esse diálogo ele tem a sua continuidade em 1 Samuel capítulo 10, verso 1, 2 e 3. Mas, nesse diálogo de Samuel com Saul, nós vamos perceber que daquele dia por diante, pelo clamor do próprio povo de Israel, Deus resolveu dar um rei a Israel. E Samuel era responsável por consagrar esse rei. O que nós temos aqui, de um lado era um rei para ser consagrado, do outro lado um homem com uma tríplice missão: ser profeta, sacerdote e juiz.
Esse homem, como profeta, está com a responsabilidade de ungir o primeiro rei de Israel. Só que eu não sei se você, ao ler 1 Samuel capítulo 9 e o capítulo 10, já atentou para uma verdade que está inserida aqui. É que entre o profeta Samuel e entre o primeiro rei de Israel, entre Samuel e Saul, existe uma figura que a expressão que eu uso costumeiramente é emblemática. Uma figura emblemática. Que, em primeiro lugar, o nome não aparece aqui. Os nomes em evidência é o de Samuel e de Saul. Segundo, não há uma genealogia expressa acerca desta figura ou desta pessoa. Aparece Samuel citando os familiares de Saul e o próprio Saul fazendo menção da sua árvore genealógica. Em terceiro, não aparece aqui nenhuma história que desse notoriedade ao ser contada sobre esta figura que aparece entre Samuel e Saul. Não há nada que o colocasse em evidência, em xeque, que lhe desse visibilidade aos olhos das pessoas, que transformasse a visão das pessoas acerca dele numa visão que as pessoas pudessem dizer: identifiquei aquele que Deus precisa nesta geração. Essa figura não tem uma história que lhe coloque numa posição elevada. Minha irmã Socorro Almeida, não há nada sobre essa pessoa que a coloque em um nível de destaque e de honra. Minha irmã Edna Félix, Ivânia, Messia Souza, Adriana Florencio, meu irmão Adriano Pergentino, Mirelle Tenório e todo mundo que passou por aí. Nós temos aqui uma pessoa que vai ser extremamente usada por Deus nesse momento, que tem uma história, mas que não é uma história que o coloca em destaque, que serve, mas que não tem um serviço que é percebido pelos grandes homens desta terra. Terceiro, nós temos aqui uma figura que tem uma identidade e uma árvore genealógica, mas que não é citada. Porque uma coisa é você dizer: eu venho de uma família de grande expressão. E outra coisa é você ser o homem que Deus quer usar quando você não tem um papai que patrocine, uma mamãe que patrocine, parentes que patrocinem, homens e mulheres na igreja, a nível de pastor ou liderança, qualquer que seja ela, que patrocine isso. Não há. A única coisa que é dita sobre esse homem é que quando Saul chegou à casa de Samuel, uma mesa, como eu disse, estava forrada. Haviam anciãos assentados ali com Samuel. 30 homens estavam ali na mesa. E junto a Samuel e a esses homens, agora vai estar o primeiro rei de Israel que seria ungido por Samuel, chamado Saul. E Samuel, na hora que Saul se assenta à mesa e é convidado por Samuel para jantar, Samuel dá um grito. E aqui está o grito que Samuel deu, no versículo de número 23 e o verso 24. Quando Samuel diz assim: cozinheiro, traga a coxa, porque chegou o homem que tem direito sobre ela. Traga a porção, em outra tradução, que eu mandei você guardar, cozinheiro.
porque o homem que é dono dessa porção acabou de chegar, é o primeiro rei de Israel. Observe que entre Saul e Samuel está essa figura. A figura de quem, pastor? Do cozinheiro. E aqui eu quero trazer uma palavra profética nesta manhã, inspirado pelo santo, meigo e maravilhoso Espírito de Deus. Deus, nessa hora final, não está de olho em reis para levantar. Não está de olho em profetas, em sacerdotes, em juízes para levantar. Nesta hora final da igreja, os homens que Deus quer usar são os cozinheiros. Eu vou repetir. Os homens que Deus quer usar nesta hora final são os cozinheiros. Deus tem interesse em levantar nesta hora final uma geração de cozinheiros espirituais. Samuel diz ao cozinheiro: eu dei uma ordem para que, em primeiro lugar, você guardasse a porção, que é para o rei. Segundo, esperasse o tempo de servir a porção. Terceiro, não saísse do ambiente da cozinha depois de ter servido todo mundo, até que chegasse a hora da última convocação que eu, Samuel, lhe faria. Esse cozinheiro da casa de Samuel não é qualquer homem. Na verdade, a Bíblia, ela dá um valor extraordinário aos cozinheiros. Inclusive, nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, nós temos um livro que é chamado de o livro da cozinha. Esse livro é o livro de Levítico, onde Deus manda cortar carne ali, o tempo todo. Coloca homens responsáveis por cortarem a carne e queimarem a carne. São homens que são responsáveis por oferecerem sacrifícios diante de Deus. Eram os homens que tinham que assar a carne. Eram os homens da cozinha. Os sacerdotes escolhidos, separados e ungidos por Deus. Mas a Bíblia dá muita ênfase a essas figuras que têm uma chamada para a cozinha. Nós não falamos muito sobre eles, mas eles são importantíssimos. Por exemplo, no livro do Gênesis, no capítulo de número 25, 27, 28 do Gênesis, a Bíblia vai apresentar a história de um cozinheiro que marcou o seu tempo. O nome desse cozinheiro chamava-se Jacó. Era um homem que sabia mais do que ninguém. No capítulo 27 revela isso. Fazer um bom guisado. Fazer uma boa sopa. Era um cozinheiro que ficava na tenda fazendo sopa, fazendo guisado. E as Escrituras dizem que o seu próprio irmão sentiu o cheiro do campo, da sopa e da comida de Jacó. E se dirigiu à tenda de Jacó para pedir a Jacó para que pudesse alimentá-lo com a comida que Jacó fazia. A comida era tão boa que o cara abriu mão da primogenitura dele, do direito à primogenitura, e a entregou pela comida que o cozinheiro Jacó fazia. Tal era o valor e a importância de o cozinheiro. O próprio Isaac, quando estava para morrer, diz ao seu filho Esaú: eu quero que você me prepare um guisado, para que eu te abençoe. Olha que expressão. Para que eu te abençoe, faça um guisado para mim. Porque os cozinheiros, na medida que preparavam a comida, eram abençoados pelos patriarcas. Ali começa a bênção de Deus sobre todos os cozinheiros na história. Mas você tem a menção do próprio Jesus em Lucas capítulo 17, quando chama-nos a atentar para a atitude de um cozinheiro na história. Jesus conta, estava discutindo com um grupo de religiosos, e no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, versículo de número 7 a 10, diz que o Senhor Jesus
falando àqueles homens, disse assim: quem de vocês, tendo um servo que vindo do campo, vai convidá-lo para a mesa, se não antes vai mandá-lo tomar um banho, trocar de roupa, ir para a cozinha, preparar a comida e servir, para que depois o servo pudesse ser servido? Jesus estava falando de um servo que tem dois campos de atuação. Dois lugares de atuação. O primeiro lugar era o campo de onde o servo vinha e onde ele passava o dia batalhando pelos interesses do seu senhor naquele campo. Mas quando ele voltava, o senhor tinha a preocupação de convidar esse servo para tomar um banho, trocar de roupa e ir para a cozinha preparar comida para o seu senhor. Porque ele não podia ser servo apenas no campo, ele tinha que ser servo na cozinha. Era do interesse do dono do servo que ele aprendesse a atuar no campo e na cozinha. Nós temos pessoas brilhantes nesta geração, pessoas extraordinariamente preparadas, mas para o campo, porque no campo elas têm visibilidade, às vezes até aplausos, às vezes até reconhecimento. No campo elas são vistas e percebidas por pessoas as quais elas consideram que estão acrescentando a vida delas e as colocando a cada dia em um patamar mais elevado pelo reconhecimento da autoridade a qual elas demonstram ter no campo. No campo tudo é muito perceptível, é valorizado, é reconhecido. Só que Jesus diz: eu não quero servos apenas para o campo. Eu chamo servos para serem servos no campo e na cozinha. Porque na cozinha só os olhos do seu Senhor lhe veem lá. Ninguém mais. Na verdade, se você caminhar por aí, encontrar alguma pessoa que conheça bastante de lugares bons para comer e disser a essa pessoa: aponte-me um lugar para que eu possa me alimentar e comer com você, ela vai dizer logo o nome do lugar, o bairro onde o lugar fica ou a rua onde o lugar fica. Mas dificilmente as pessoas vão falar do cozinheiro desse lugar. Por quê? Porque o espaço ganha notoriedade por causa da comida do cozinheiro, mas quem leva a honra é o dono do restaurante e não o cozinheiro. Os cozinheiros, às vezes, não são valorizados, mas eles são instrumentos importantíssimos para manterem as pessoas vivas, de pé e caminhando e trabalhando. Eu estou tentando dizer a você o que Jesus comunicou aqueles dias para aqueles homens. Eu não quero homens apenas no campo, eu quero homens na cozinha. Porque os homens do campo são péssimos homens, às vezes, quando se trata da cozinha. E eles são péssimos na cozinha porque eles não têm a mesma visibilidade na cozinha que tem no campo. Então eles não querem a cozinha. Mas o que eles vivem no campo durante o dia todo depende da estrutura que a cozinha lhe dá. Porque Deus precisa de homens que sejam homens espirituais na intimidade. Foi isso que Jesus quis dizer em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Quando o Senhor Jesus, ele convoca pessoas a entrarem, falando aos discípulos, convoca pessoas a entrarem no quarto, trancarem a porta, e ele ali estaria em conexão direta com o Pai. Isso significava dizer que nós fomos chamados para sermos os homens da cozinha. Os homens da cozinha não são vistos, mas o que eles fazem tem um peso muito grande. É por isso que, olhando para 1 Samuel capítulo 9, eu fiquei estarrecido. Porque Deus não deixou Saul ver o seu pai perder as jumentas e correr atrás dela
para tentar achá-las por causa de Saul. Deus não deixou o profeta Samuel guardar uma porção, irmã Lu, simplesmente pelo fato de Samuel querer que Saul comesse na mesa com ele, sendo Saul o primeiro rei de Israel. Na verdade, tudo que acontece em 1 Samuel capítulo 9 é Deus pensando em um cozinheiro. Deus estava de olho no cozinheiro. Deus queria o cozinheiro. Deus tinha um propósito com o cozinheiro. Deus tinha uma vocação para o cozinheiro. Deus tinha um chamado na vida do cozinheiro. Deus tinha estabelecido algo extraordinário para a vida do cozinheiro. E olhando para esse cozinheiro, a gente vai perceber, ele não é o homem do campo, ele é o homem da cozinha. E sendo o homem da cozinha, eu fico me perguntando e te perguntando, quanto tempo esse cozinheiro servia na casa de Samuel? Quanto tempo esse cozinheiro, irmã Daniele, estava na casa do profeta Samuel? Quanto tempo esse cozinheiro estava trabalhando, se dedicando, derramando lágrimas, se empenhando, fazendo o que podia fazer na casa do profeta Samuel? Na verdade, passou-se muito tempo ele servindo, muito tempo ele trabalhando, muito tempo ele dando o que ele tinha de melhor para as pessoas que Samuel chamava à mesa. Nesse dia aqui, 1 Samuel capítulo 9, versículo 23 e 24, esse cozinheiro, ele já tinha, gente, servido a 30 homens que estavam na mesa com Samuel, mais Samuel, 31 homens. E o 32º era Saul que estava chegando. Você imagina o que era para esse cozinheiro trabalhar servindo 32 homens? Eu conheço mulheres que amam a cozinha e amam preparar uma comida para servir pessoas. Mas às vezes, cuidar de um marido e 2 filhos já a deixa extremamente cansativa, já a deixa simplesmente desgastada. Imagine servir 30 homens na mesa. E eu não estou falando aqui de uma mulher que tem a vocação para a cozinha, eu estou falando de um homem que tem a vocação para a cozinha. E eu não estou falando aqui de um chefe de cozinha. Eu estou falando aqui de um homem que tem a responsabilidade de cozinhar e servir com amor aqueles que estão na mesa. E esse homem serviu 32 homens naquele dia, gente. 32 homens, irmã Adriana Florencio, naquele dia. Já se crede, minha prima. Ele serviu 32 homens, eu repito, naquele dia. Você imagina o que é uma mesa para 32 pessoas? E esse homem servir essas 32 pessoas. Era muito trabalho na cozinha. Era muito esforço que ele tinha que fazer na cozinha. Era muita dedicação que ele tinha que apresentar dentro daquela cozinha. Mas o que eu acho majestoso, o que eu acho incrível, é que Deus, em primeiro lugar, em todo o tempo que aquele homem estava na cozinha, contemplava o serviço dele. Porque o nosso serviço, ainda que não seja percebido, notado por grandes e ilustres celebridades nesta terra, ainda que não tenha a visibilidade diante da grande massa, eu preciso dizer a você, meu irmão Renato Souza, Deus abençoe, eu preciso dizer a você que o serviço do cozinheiro estava sendo visto por aquele que o constituiu como cozinheiro na casa de Samuel. O que não era serviço para qualquer um ser cozinheiro na casa do profeta. Mas a primeira verdade que eu extraio desse texto é que o olhar de Deus está sobre os anônimos. É que o olhar de Deus está sobre os cozinheiros que não são vistos. Eu conheço homens e mulheres que pregam, que têm uma comida tão boa, mas a igreja no Brasil não os percebe. São cozinheiros da casa do profeta. São homens que servem uma comida boa, mas não são percebidos
a agenda não cresce, não tem uma explosão na sua chamada, na sua vocação, no seu ministério. Porém, o Eterno que o chamou sabe muito bem que vai chegar a hora desses homens. Enquanto isso, o convite de Deus é: serve na cozinha, prepara a comida na cozinha, vai trabalhando, dando o melhor que você pode na cozinha, porque vai chegar a hora de sair da cozinha para a sala do jantar de uma vez. Eu repito, vai chegar a hora de sair da cozinha para a sala da honra. A sala da honra tem Samuel, a sala da honra tem 30 conselheiros, a sala da honra tem um rei que seria consagrado. Então ele estava servindo até o momento de Deus marcar o dia em que ele seria honrado por servir. E Deus testou o cozinheiro, porque antes de Saul chegar, ele teve que servir 31 homens. Uma coisa era servir a Samuel, que era o profeta daquele tempo. Outra coisa é servir aos 30 anciãos, que eu não sei nem o nome, mas servi-los com amor, servi-los com carinho, servi-los com dedicação, até que o rei chegue na mesa e você seja chamado para servir ao rei. E essa é a primeira verdade que eu quero trazer para a sua vida espiritual. Por mais que você se esforce, por mais que você se empenhe, e as pessoas não reconheçam e não vejam, fique tranquilo e em paz. Existe um Deus que está atento ao seu serviço, ao seu empenho, à sua dedicação, ao seu esforço, ao seu trabalho, às suas lágrimas, a todo o serviço que você presta como cozinheiro nesta geração. Deus não precisa de profetas neste tempo, Deus não precisa de reis neste tempo. Deus quer sim profetas cozinheiros, reis cozinheiros. Deus quer cozinheiros nesta geração. Então, em primeiro lugar, os cozinheiros precisam ter essa certeza, que por mais que ninguém lhe veja, o Senhor contempla o seu serviço. A cada mexida que você dá na panela, o Senhor está contemplando. A cada verdura que você corta e a cada salada que você prepara, o Senhor está contemplando. A cada carne que você assa, a cada suco que você faz, o Senhor está contemplando. Está contemplando. Em segundo lugar, Deus coloca esse cozinheiro nesse dia para viver a experiência que ele nunca viveu na sua vida. Porque a casa do profeta Samuel era uma casa extremamente frequentada naqueles dias. Tudo que tinha a ver com direção de Deus era tratado com o profeta. E como ele tinha uma tríplice missão de ser sacerdote, juiz e profeta, a situação dele era de extrema ocupação. Ele recebia pessoas das mais diversas na sua casa. E em todas as vezes que ele recebia alguém, como a prática da hospitalidade até hoje é bem presente no meio daqueles que são filhos de Abraão, naqueles dias já o eram, o cozinheiro era chamado para servir todo mundo que chegava na casa de Samuel. Agora você imagina a situação do cozinheiro? Vindo da cozinha para a sala e não podendo estar na sala da honra com todo mundo, porque uma coisa é sair da cozinha, vir à sala e ter que voltar para a cozinha. E aquele ciclo era um ciclo repetitivo. Saio da cozinha, vou na sala, sirvo aos outros, os outros comem do que eu faço, mas eu não sou honrado em sentar na mesa. E voltava para a realidade dele dentro da cozinha. Saía da cozinha, vinha para a mesa, sentava-se na mesa e se colocava numa situação de angústia, de desespero, de inquietude. Por quê? Porque o ciclo continuava. Todo mundo come do que eu faço, gosta do que eu faço, bebe do que eu faço, mas eu não saio da realidade da cozinha. Saio da cozinha para a sala e volto para a cozinha de novo. O ciclo era repetitivo. Ele tinha que voltar à cozinha todo o tempo. Ele tinha que estar na cozinha todo o tempo. Ele tinha que chegar
não é? A mesa, colocar a comida para todo mundo comer e voltar para a realidade da cozinha. A cozinha para ele era o seu quadrado, era o seu estreito, era o seu lugar onde ele convivia com a mediocridade, tendo uma comida excelente, não podia romper os limites da cozinha. O cozinheiro ficava lá, o sofrimento era grande, a luta era grande, os processos eram grandes, a angústia era grande, esperando o tempo, esperando a hora, mas sempre que saía voltava para aquela mesma realidade. E ele, em todas as vezes que saía, você vai perceber que, como eu disse, a casa de Samuel, né, era uma casa que era muito frequentada, então ele tinha que servir a ajudante de pedreiro que chegava lá. Eu estou contextualizando para você entender. Servir pessoas que trabalhavam com serviços gerais, domésticas que chegavam lá, gente de todo nível, de todo tipo e de toda qualidade. E ele tinha que servir com amor aos pequenos, aos menores, aos rejeitados, aos desvalorizados que chegavam na casa de Samuel. Mas ele em si nunca esperava que ele fosse progredir no seu serviço para Deus e para o profeta. Até que neste dia, em 1 Samuel capítulo 9, o grito do profeta ecoa e diz assim: eu quero, alabarau e aforemenevas, eu quero que você, cozinheiro, venha à mesa, trazendo a porção que eu mandei você guardar. E observe 1 Samuel capítulo 9, verso 23 e 24. Observe essa grande verdade. Samuel diz: guarde a porção que eu estou mandando. E ele guarda. Essa porção não era qualquer porção. A porção que Samuel está mandando ele trazer no capítulo de número 9, verso 23 e 24, é a porção de um rei. Observe que ele já tinha servido ao profeta e havia a porção do profeta. Ele havia servido aos anciãos e havia a porção dos anciãos. E agora Samuel diz: traga a porção que eu mandei você guardar. Qual é ela? É a porção do rei. Isso porque Deus sabe a porção que faz o cozinheiro servir para cada um. O rei não pode reclamar da porção do profeta, o profeta não pode reclamar da porção do ancião, o ancião não pode reclamar da porção do profeta e da porção do rei, porque para cada um Deus tem uma porção. Nós temos pessoas que têm uma dificuldade de ver e ouvir, pessoas que têm o que oferecer. Por quê? Porque são pessoas que, na maior parte das vezes, não respeitam a porção que Deus deu ao cozinheiro, a porção que Deus deu ao rei, a porção que Deus deu ao profeta. Mas a cada um de nós Deus deu uma porção. E mais do que o profeta, quem sabe disso é os cozinheiros. Porque os cozinheiros são aqueles que colocam a comida na mão do profeta. Os cozinheiros são aqueles que colocam a comida na mão dos anciãos. Os cozinheiros são aqueles que colocam a comida na mão dos reis. Eu estou falando dos cozinheiros. A Bíblia dá ênfase a essas duas classes. A classe dos cozinheiros e dá ênfase à classe dos copeiros. Você tem em Neemias capítulo 1, verso 11, Neemias dizendo: e eu era copeiro do rei. E o copeiro, ele tinha uma missão árdua. Uma missão árdua. A missão do copeiro era provar o vinho antes que o rei bebesse. E ele tinha que provar, se o vinho tivesse veneno, ele tinha que beber aquele vinho e, sentindo o veneno, não reclamar, não questionar, não murmurar, mas aceitar o processo do veneno lhe matando, dizendo ao rei: viva o rei para sempre. Eu estou morrendo, mas que viva o rei para sempre. O copeiro tinha 3 privilégios. O primeiro privilégio é que ele, quando morresse, ou se morresse, simplesmente pelo fato de ter provado um vinho que foi preparado para o rei, esse copeiro, ele seria lembrado por ter morrido pela causa do rei. Segundo, quando o rei colocava o cálice na mão
ou era colocado o cálice na mão do copeiro. O cara era copeiro porque o rei sabia que ele era capaz de suportar o cálice. É por isso que quando Jesus diz, passa de mim o cálice, Deus jamais poderia tirar, porque Deus sabia o copeiro que Jesus era. Por isso, quando ele disse aos discípulos, tomai e bebei, ele estava servindo de copeiro. Ele sabia muito bem que ele tinha estrutura suficiente para beber aquele cálice. E em terceiro, todas as vezes com o copeiro, ele era testado durante 15 segundos, bebendo aquele copo de vinho. Esse copeiro olharia para o rei e diria, pelo rei, eu sou capaz de ir até o fim, porque nenhum copeiro foi chamado para voltar atrás. Assim como era o copeiro, era o cozinheiro, porque a comida que ele oferecia, ela tinha uma responsabilidade muito grande de chegar saudável ao rei. Então o cozinheiro tinha a responsabilidade de servir com o seu melhor. E o cozinheiro vem por baixo, servindo pedreiro, ajudante de pedreiro, ele vem servindo pessoas dos serviços gerais e vem, com a porção guardada, sem entender o porquê naquele dia aquela porção foi guardada. Até que Samuel o chama para servir, e quando ele olha, ele diz, quem é esse rapaz, Samuel? E Samuel diz, eu te apresento o primeiro rei de Israel. Começaste servindo os pequenos, terminarás servindo a gente grande nesta nação. É aqui que entra a força da chamada de Deus na sua vida. Por mais que você não seja reconhecido, por mais que você não seja visto, por mais que você não seja acolhido e abraçado pelas pessoas, Deus te diz com esta palavra, está chegando a hora em que eu te tirarei do círculo da mediocridade e te colocarei para servir a gente de excelência e de honra nesse país. Deus te diz, eu vou te erguer, eu vou te levantar, eu vou te usar. Nesta hora final, cozinheiro, eu vou te colocar daquele que serve os pequenos para servir até os grandes. Porque a chamada de Deus na sua vida não é uma chamada qualquer, é uma chamada que vem desde o ventre da sua mãe. Tem gente que diz a mim, eu nasci com esse dom de cozinhar. Oh, maravilha! Tem gente que desde o ventre foi chamado para a cozinha de Deus. Tem gente que desde o ventre, como Arão, foi chamado para a cozinha de Deus. Chamado para a cozinha de Deus. Tem gente que, como Arão, foi chamado para cortar a carne, para queimar a carne. Foi chamado para a cozinha de Deus. Então o cozinheiro descobre nesse dia, comecei servindo aos menores, vou terminar servindo aos maiores. Mas em terceiro lugar, nesse dia que o cozinheiro serviu ao rei, Samuel deu autorização, biblicamente falando, para que Saul se apropriasse não apenas da unção, não apenas do chifre de azeite, mas Saul pôde, naquele dia, gente, se apropriar do próprio cozinheiro. Lendo o livro de Samuel, eu não achei mais nenhuma menção deste cozinheiro na casa de Samuel. Mas você vai ter a Bíblia falando de servos de Saul que serviam. E o próprio Davi, quando foi convidado na mesa, como alguém que Deus tinha escolhido para ser rei, foi servido por um cozinheiro. E quem era ele? Esse cozinheiro era o cozinheiro da casa de Samuel. Sabe por quê? Porque quem começa servindo por baixo nunca terminará a vida no lugar onde começou. Deus sempre o levará para dimensões maiores, para coisas melhores e grandiosas. Sabe o que eu estou profetizando na sua vida? É que o seu final será melhor do que o seu começo. Que o seu final será de crescimento, será de avanço, será de tomar posse de grandes vitórias que Deus tem preparado para você. E se prepare. Começou servindo o profeta, começou servindo o sacerdote, começou servindo o juiz,
começou servindo anciãos, prepare-se, vai terminar a sua caminhada servindo o Rei. E coisas grandiosíssimas Deus fará através da sua vida espiritual. Eu deixo essa palavra para essa geração de cozinheiros. Você pode não ser um grande profeta, um grande juiz, um grande sacerdote, mas você é um cozinheiro nesta geração. Pega a palavra, prepara a comida, porque está chegando a hora em que Deus te colocará diante de reis para profetizar a sua palavra. Creia e Deus vai te abençoar. Um abraço e um beijo, queridos, do pastor Jefferson Santos. Obrigado pelo carinho e a atenção de todo mundo que esteve comigo aí. Deus abençoe.